Olá pessoal, o meu nome é Guilherme e seguindo aqui os nossos vídeos a respeito do uso da tecnologia do Docker na CPU NX 3008 da Altus, no vídeo anterior eu demonstrei a vocês como nós podemos instalar a biblioteca no Node-RED para a comunicação transparente com o PLC Siemens, que iremos realizar aqui o teste com o ET200. Já temos aqui devidamente instalada a nossa biblioteca Node-RED com Trib S7. Neste vídeo aqui, pessoal, eu quero demonstrar a vocês qual é o passo a passo de configuração no lado do PLC da Siemens, utilizando o TIA Portal, para que essa comunicação ela seja bem sucedida. Então, esse aqui é um setup básico que nós temos. Temos dois PLCs ligados aqui por meio de um roteador, né, que está simulando aqui um switch. Aqui, pessoal, eu já tenho aqui o meu projeto no TIA Portal devidamente criado. Eu não vou criar um projeto do zero, não quero me atentar a isso, né, porque não é o foco, não é o objetivo aqui dessas videoaulas. O que nós devemos nos importar aqui nas configurações no TIA Portal? A primeira coisa aqui, pessoal, obviamente, é a configuração da porta Ethernet do PLC da Siemens, né, que eu já configurei ele para que ele se encaixe na mesma rede que o meu PLC NX3008. Essa que seria a parte básica, né? E uma outra aba, pessoal, selecionando aqui a CPU como um todo, é muito importante que nós desmarquemos aqui, pessoal, nessa aba chamada Protection and Security. Nós habilitamos essa aba e aqui nos mecanismos de conexão, pessoal, nós permitimos o acesso PUT/GET com dispositivos terceiros, né? Isso aqui habilitará a conexão transparente do Node-RED com essa CPU. Beleza, pessoal, essas são as configurações de hardware que nós temos que realizar aqui nessa CPU. E para facilitar aqui, pessoal, eu já deixei devidamente criado uma DB chamada DB dados Node-RED. Ele está endereçado na DB1, né? Então está endereçado de forma automática. E uma coisa muito importante, pessoal, para essa comunicação acontecer, é que nós desmarquemos a opção de otimização de DBs para essa DB específica que nós iremos comunicar, né? Então, qualquer DB que você for comunicar com o Node-RED, essa configuração tem que ser desmarcada. Essa configuração fica acessível clicando com o botão direito em cima da DB, na aba de propriedades, e aqui nessa aba chamada atributos, pessoal, nós desmarcamos essa terceira opção chamada Optimized Block Access. Clicamos aqui em OK. Então você clica em OK e em seguida você pode clicar com o botão direito na DB e fazer aqui uma compilação da DB. Uma vez que você fez isso, pessoal, as variáveis que você cria dentro da DB, elas terão um endereço de offset. Então aqui eu tenho uma variável chamada temperatura, uma variável chamada umidade, vazão e status. São variáveis de tipos diferentes. Tem duas variáveis reais, uma variável inteira e uma variável booleana. E você percebe, pessoal, que todas elas têm um endereço de offset, né? Isso aqui só fica disponível quando você desmarca a opção do bloco otimizado, né? Esse endereço, pessoal, será extremamente importante na hora de comunicarmos e parametrizarmos a conexão com o Node-RED. Então, pessoal, não tem muito o que explicar aqui nessa aba, né? Já tem a criação da DB, o endereçamento e a retirada do parâmetro de otimização. Eu vou simplesmente descarregar aqui esse programa para o meu ET200 que eu tenho aqui em bancada, fazer aqui um download. Ok, ele vai começar a compilar. Eu vou carregar aqui e finalizar. Perfeito, vou passar aqui para o modo online e vou habilitar aqui na minha DB a monitoração dos valores das variáveis. Aqui eu já tenho os meus valores sendo monitorados, pessoal. Então aqui a parte do meu PLC da Siemens no TIA Portal está feita. Eu vou voltar agora para o meu ambiente local, né? Isso aqui é uma máquina virtual, vou voltar aqui para o ambiente local. Vou atualizar aqui o meu Node-RED, só para garantir que eu estou conectado. Beleza, pessoal. Aqui então, pessoal, o que vamos fazer? Eu vou acessar aqui essa aba S7, buscar aqui por S7, e eu quero fazer aqui uma leitura das variáveis da minha DB. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui a minha variável de temperatura, que atualmente tem o valor 25.7, eu quero fazer a leitura dessa informação por meio ali do meu Node-RED. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui o meu bloco S7in, vou parametrizá-lo clicando duas vezes. Eu tenho que colocar aqui, pessoal, um S7 Endpoint. Então, eu vou incluir aqui um S7 Endpoint clicando aqui nesse botão de adição. E aqui, pessoal, é onde eu configuro o endereço do PLC. Que no caso aqui do meu PLC, né, se nós lembrarmos, o PLC da Siemens é 192.168.1.10. Então, eu vou escrever 192.168.1.10. A porta TCP utilizada para essa comunicação será padrão, é a 102, então nós não precisamos alterar esse valor. E pessoal, existe uma particularidade que quando eu comunico com
o PLC T200, que geralmente é esse número de slot para outras comunicações, ele se mantém aqui em 2. Mas com o Node-RED comunicando com essa CPU específica, eu tenho que alterar aqui para o número 1. Então, pode ser que você tenha que fazer esse mesmo procedimento. Se a comunicação não estiver funcionando, você pode tentar alterar aqui o slot de 1 ou 2 para tentar restabelecer. Agora aqui, pessoal, tem uma outra aba chamada variáveis, que são as variáveis que eu quero ler no meu PLC da Siemens. Se eu abrir aqui, pessoal, a aba de documentação da biblioteca Node-RED Contrib S7, aqui nessa aba chamada Variable Addressing, ele mostra aqui uma tabela onde mostra qual deve ser o endereço compatível que eu tenho que fazer a leitura no Node-RED, né, relacionada ali com uma variável do TIA Portal. Então, por exemplo, aqui no meu TIA Portal, eu quero realizar aqui a leitura dessa variável chamada temperatura. A minha variável temperatura, ela é uma variável real. E como nós marcamos ali o offset, nós desmarcamos a aba de otimização, essa variável real ela recebeu um endereço. Então, ela recebeu um endereço dentro da minha DB. Como eu faço, então, para acessar essa variável de temperatura através ali do Node-RED, pessoal? Como é que eu posso mapear essa variável? Perceba aqui, pessoal, que a minha DB ela tem um endereço DB1, né? Então, a cada DB que eu acrescentaria, ela seria incrementada um endereço, né? Como essa foi a primeira DB que eu marquei, que eu criei, então ela é a minha DB1. Então, como é que fica a sintaxe aqui do endereço pela tabela indicada pela própria documentação dessa biblioteca, pessoal? Para ler uma variável real, pessoal, nós iremos nos referenciar por esse endereço. Aqui nessa aba Address, ele me indica que aqui uma variável real, você irá ler dessa forma. Você aponta DB, o número da DB, que será, no nosso caso, 1, vírgula, R, indicando que eu vou ler uma variável do tipo real, e o valor do endereço de offset daquela variável, que no nosso caso, nessa variável real, ela é o número 0. Então, no nosso caso, pessoal, ficará db1, R0, ou seja, estou lendo a variável real 0 da minha db1. Então, vamos voltar aqui para o nosso Node-RED e configurar essa variável. O endereço dela será db1, porque a minha variável real está localizada na db1, e ela é o endereço, ela é uma variável real, então aqui será .r, e o endereço dessa variável real dentro aqui da minha DB é o endereço de offset 0. Então eu vou colocar 0, e o nome dessa variável será, eu posso chamar aqui de db temperatura. Vou adicionar aqui essa variável, pessoal, adicionar aqui essa configuração. Então beleza, uma vez selecionada aqui a comunicação, eu já escolhi já o meu PLC, né? Configuramos aqui o IP, o rack, o slot 1 e as variáveis. Você pode clicar aqui em atualizar. E aqui, pessoal, a variável que eu irei selecionar para fazer essa leitura nesse bloquinho será a minha variável dB temperatura que eu criei anteriormente. Aqui você pode marcar para ele só fazer a leitura da variável se o valor for alterado, né? Nesse caso aqui eu quero desmarcar essa aba, porque eu quero que ele seja lido de forma cíclica, por tempo, né? Por pooling. Não quero que seja uma comunicação, o dado seja enviado apenas quando for alterado. Beleza. Clicar aqui em feito, pessoal, e em seguida vou implementar essa configuração. Então vou clicar aqui no Node-RED no botão implementar. Pessoal, perceba que ele já está online e perceba que ele já está fazendo a leitura do valor da minha DB. Então o que eu posso fazer para monitorar esse valor? Eu vou clicar aqui e vou selecionar esse bloquinho chamado debug, que é um bloquinho de depuração, e vou conectar essa saída do bloco de temperatura, né, do meu S7 no meu bloco de debug e vou implementar novamente. Em seguida, eu vou mudar aqui o meu modo de visualização para o modo de depuração, clicando aqui nessa baratinha. E perceba, pessoal, que o valor de temperatura já está sendo lido pelo meu bloquinho S7in. Inclusive, vou fazer até um teste. Ó. Vou pegar aqui o meu TIA Portal, vou mudar aqui o valor para, por exemplo, 50.123. Um valor aleatório. Mudei aqui o valor, vamos ver se estou fazendo a leitura desse valor corretamente. 50.123. Então aqui, pessoal, já estabelecemos uma comunicação perfeitamente do nosso TIA Portal com o Node-RED. Vamos pegar aqui uma próxima variável. Eu vou duplicar aqui esse bloquinho. Na verdade, eu vou manter aqui o bloco in e vou acrescentar aqui, modificar aqui o meu PLC e acrescentar mais uma variável. Então eu vou clicar aqui em add e vou criar aqui pegar qual variável? Vamos escolher aqui uma variável que vai ser, por exemplo, a minha variável umidade. A minha variável umidade, ela é uma inteira e ela tem um endereço de offset 4. E ela está na minha db1. Vamos ver como que a documentação dessa biblioteca, pessoal, ela nos ensina a ler aqui esse valor.
né? Nós podemos usar, por exemplo, esse valor. A nossa variável no Tia Portal ela é uma variável inteira, então eu posso utilizar aqui como referência essa informação, onde eu pego aqui uma variável signed de 16 bits. Então aqui, pessoal, eu tenho que passar aqui o número da minha DB, vírgula i, indicando que é uma variável int, e o endereço de offset daquela variável inteira, que no nosso caso aqui é o endereço 4. Então eu vou fazer exatamente isso. db1, vírgula i, pois é uma variável inteira, e o endereço de offset dele é o endereço 4. E aqui eu vou chamar de db umidade. São apenas nomes de demonstração, pessoal, não são variáveis de umidade de fato, né? São valores simplesmente simulados. Vou atualizar. E agora eu vou mudar aqui, pessoal, de single variable para all variables. Então ele vai pegar por meio desse bloquinho as minhas duas variáveis. Cliquei aqui em feito e vou implementar essa configuração. Perceba agora, pessoal, que a minha saída, a minha mensagem estará numa estrutura, né, estará um JSON aqui onde eu estarei lendo o valor de temperatura e o valor de umidade. Mudei até aqui para hexa. Vamos modificar aqui o valor para 100%. Mudei aqui no Tia Portal para 100. Se eu voltar aqui no meu PLC, no Node-RED, vamos pegar aqui uma nova mensagem, a minha temperatura em 50 e a minha umidade em 100. Então aqui, pessoal, realizamos perfeitamente aqui a aquisição de dados por meio da biblioteca do Node-RED de um PLC da Siemens de forma completamente transparente, sem precisar alterar muito código. Beleza? Nos próximos vídeos vamos entender como nós podemos pegar esses dados e enviá-los para o nosso PLC via algum outro protocolo de comunicação. Então, até um próximo vídeo.